hoje, dando continuidade ao nosso estudo sequencial da Bíblia, a gente vai falar sobre a carta de Judas. O próximo livro vai ser Apocalipse. E eu dei como título Lutar pela Fé, que o versículo central dessa carta é o terceiro versículo, né, que fala em batalhar, fala em lutar pela fé. Esse batalhar vem do grego agonizar. Não é uma coisa simples. A gente utilizou-se de dois irmãos para fazer essa mensagem, que eu admiro muito, que são Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Judas, apesar de humildemente se apresentar como servo de Jesus, na verdade ele era irmão de Jesus, assim como o irmão de Tiago. Não é Judas Iscariotes. Jesus teve pelo menos 4 irmãos e várias irmãs. E vários desses irmãos de Jesus não acreditavam nele até que ocorreu a ressurreição. Aí passaram a acreditar. Judas faz um alerta no final do século I, quando escreve essa carta, da infiltração de falsos mestres, de falsos profetas na igreja. O tema ele é atual e eu diria que o perigo hoje é ainda maior. A carta de Judas tem como propósito uma defesa do verdadeiro evangelho. Não temos como nos omitir dessa situação, porque não tem outro evangelho para pregar no seu verdadeiro. No versículo 1 de Judas, nós temos que Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, na verdade, nós somos o povo de Deus. Nós somos amados e guardados por Deus em Cristo Jesus. É o oposto em relação aos falsos profetas. Aqui ele está definindo, as pessoas que vão lutar ao lado de Deus nesta batalha espiritual. Então nós somos chamados pelo Pai em Jesus Cristo, somos amados em Deus e somos guardados em Jesus Cristo. Então nós temos a misericórdia. Os irmãos precisavam de misericórdia pelo risco de serem enganados pelos falsos profetas. Precisavam de paz com Deus e do amor de Deus, que é um amor imerecido, Deus faz muito mais do que merecemos para cada um de nós, e neste amor nós somos guardados e protegidos. A carta de Judas ela pode ser dividida didaticamente em 6 partes. A primeira parte abrange os versículos 3 e 4, onde os falsos profetas são confrontados. A segunda parte abrangendo os versículos de 5 a 7, onde os falsos profetas são condenados. Terceira parte, versículos de 8 a 13, onde os falsos profetas têm o seu caráter provado. A quarta parte, os versículos 14 a 19, onde os falsos profetas são conhecidos. A quinta, de 20 a 23, onde a igreja precisa cuidar-se e compadecer-se das pessoas que porventura se arrependam. E os versículos 24 e 25, formando a sexta e última parte, onde a igreja pode confiar que Deus irá cuidar. Então, na parte primeira, os versículos 3 e 4, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então aqui a gente vê a necessidade de se confrontar esses falsos profetas. É um assunto urgente e Judas se viu obrigado a exortar os cristãos com relação a essa batalha espiritual pela fé, pela verdadeira fé, pela verdade.
E ele deixou um pouquinho de lado a comum salvação, né? Ele estava escrevendo sobre a comum salvação, parou e escreveu sobre essa urgente necessidade de batalhar contra os falsos profetas. Judas não é um apóstolo, mas ele conviveu com os apóstolos, então ele tem uma autoridade semi-apostólica. E essa fé que ele fala é o que nós devemos realmente crer. Em 50 a 60 depois de Cristo, né, quando Judas escreveu essa carta, esta fé já havia sido dada aos santos. Não há novas revelações, né? O que o Senhor quis dizer já está na palavra. Nós precisamos estudar a palavra. Em Gálatas 1, 6, 7, nos fala de outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, realmente não tem outro evangelho, né? O que são os falsos mestres, os falsos profetas? Eles são dissimulados, eles penetram de maneira disfarçada no meio cristão, se infiltram, né? Com máscara, né? Na verdade eles não se mostram como eles são verdadeiramente. Transformam a graça de Deus em libertinagem, em imoralidade. A graça é algo imerecido, né? Que a gente recebe de graça de Deus, nos permite ser livres do pecado, né? Não pecar. Nós temos a opção, né, de não pecar. E a justificação pela fé em Cristo, ela é gratuita e não por obras. Já a pessoa que é escrava do pecado, ela não vai deixar de pecar, né? Se ela está na imoralidade, ela não vai deixar de pecar. Mas a graça nos impede, nos dá essa opção. Eu tenho a escolha de não pecar. A libertinagem diz que eu posso tudo, né? Naquela época e hoje, não há proibições. Podemos fazer tudo o que quisermos. Eles negavam a supremacia de Cristo, querendo perverter o Evangelho, né? E negando o próprio Cristo. Não dá para você aceitar e proclamar a libertinagem e dizer que o Senhor é teu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Não dá para você falar isso. Se você estiver sob o Evangelho verdadeiro, não dá para você viver em pecado. Aí você vai estar negando a obra de Cristo. Eles mudaram e mudavam a doutrina. A doutrina é a mãe da ética. Ao mudar a doutrina, você ensina para os outros um comportamento errado. Passa a divulgar uma coisa que não é verdadeira. Como exemplo das 7 cartas às igrejas em Apocalipse 2 e 3, pelo menos 3 delas estavam infectadas com falsas doutrinas, né? Os nicolaítas, os seguidores de Balaão e a profetisa Jezabel. Então, por isso, Judas achou melhor escrever para os irmãos com relação a essa batalha espiritual. Eles estão condenados, os falsos profetas, pelo juízo de Deus. Deus já os destinou para a perdição, os ímpios, os falsos profetas. A segunda parte fala dos versículos 5 a 7. Eu vou ler aqui esses versículos, vocês podem acompanhar na Bíblia. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui vemos os falsos profetas sendo condenados. São exemplos do Velho Testamento, mas que podem ser trazidos para os nossos dias. Exemplos de libertinagem. Todos foram castigados. E hoje, se houver libertinagem, pode ter certeza que você também vai ser condenado. No versículo 5, nós temos o exemplo da nação de Israel.
apesar de tudo que o Senhor fez por eles, tirado do Egito, do maná, das tábuas da lei, do alimento, né, das codornizes, tudo que eles pediram, né, das suas roupas que não se rasgaram, seus sapatos que não furaram, todos os privilégios que tiveram, né, eles não creram no Senhor. E por causa da libertinagem, de não seguirem os preceitos do Senhor, por causa das murmurações, Deus destruiu o povo de Israel naquela época. Todos acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, não puderam entrar na terra prometida. Então só os menores de 20 anos e Josué e Caleb. Com relação aos anjos caídos, eles não são poupados, foram julgados pela rebelião. Em Gênesis 6, 2 e 3, nós temos no livro de Enoque, que é apócrifo, não está na Bíblia. Existem vários livros apócrifos, eles não são reconhecidos, não estão na Bíblia, mas há muitas citações. Há muitas citações, mesmo de Paulo, né, e de outros autores, inclusive Judas, né, ele cita algum desses autores. Então ele fala do livro de Enoque, que esses filhos de Deus, em Gênesis 6, 2, 3, seriam os descendentes de Sete, por isso chamados filhos de Deus, que se misturaram com a linhagem de Caim, as filhas dos homens. E daí o Senhor se desagradou, e daí veio o dilúvio. O mais provável é que, como Lúcifer, 1/3 dos anjos sob o seu comando quiseram ser iguais a Deus. Para estes não há perdão, não há redenção. Nunca haverá salvação para anjos caídos, os libertinos. Eles estão condenados, como diz os versículos que nós lemos, algemas. O exemplo de Sodoma e Gomorra era uma sociedade corrupta, promíscua, foram julgados pela prostituição, pela libertinagem e, em particular, pelo aspecto da homossexualidade, em Sodoma e Gomorra. Gênesis 19 cita Ló recebendo 2 anjos em sua casa, com forma de homens, né? E os habitantes de Sodoma bateram à sua porta, querendo que ele levasse para fora esses 2 anjos para abusarem deles. Ou seja, desejaram a carne de homens sendo homens. Com relação à libertinagem ainda, há uma pesquisa na igreja, numa revista evangélica, que diz que mais de 50% dos jovens até 18 anos já tiveram relações sexuais. As mulheres perderam a virgindade em média com 14 anos e os homens em média com 17 anos. Isso no ambiente cristão, né? Então, não devemos transformar a libertinagem em libertinagem a graça de Deus. Não confundir, como hoje se confunde, liberdade com libertinagem. Achar que tudo pode, que tudo é normal, que tudo é aceito. A sociedade hoje acha que o amor é que manda todas as coisas, né? Que dá liberdade para tudo, para todos. Paulo chamou esse amor de paixão infame. É um sentimento, é um erro. Essa nova moralidade, ela não é nova, é a mesma de Sodoma e Gomorra. Moralidade entre aspas. A perversão é um fato antigo, né? Que hoje talvez venha com uma nova roupagem, uma nova linguagem, para minar a família, para minar a sociedade, para destruir a família. Não há nação forte se essa nação for promíscua. Muitos caíram, caiu Sodoma, caiu Gomorra, o Império Romano caiu frente aos bárbaros, por causa da promiscuidade. O juízo de Deus vem, podem ter certeza, ele vem. A palavra de Deus continua sendo a vontade de Deus, é eterna e inabalável. A terceira parte fala dos versículos de 8 a 13. Vamos ler. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Estou falando dos falsos profetas. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão,
Até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui a gente vê o caráter reprovado dos falsos profetas, né? É uma linguagem forte, vários exemplos aí de linguagem forte. O inimigo é desmascarado. No versículo 8, há um problema de caráter. Eles são mal intencionados, se aproveitam das pessoas, da carne, sexualmente, a conotação sexual, e do dinheiro das pessoas. Não há obediência às autoridades, são contra pessoas, desqualificam os mestres, os verdadeiros profetas. Eles querem a tomada de poder. Eles querem poder, na verdade. São sonhadores alucinados, libertinos. No versículo 9, nós temos um exemplo aqui em Deuteronômio 34, versículo 1, parte A, versículos 5 e 6, que diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Então, há citações de livros apócrifos nas cartas do Novo Testamento, né? A gente já citou isso. E há um livro apócrifo chamado Testamento ou Ascensão de Moisés. Só um adendo, né? Esses livros foram preservados pelos próprios cristãos, porque eram escritos em grego. Os judeus só mantiveram os livros escritos em hebraico. E neste livro, Ascensão ou o Testamento de Moisés, é relatado que Deus mandou o arcanjo Miguel enterrar o corpo de Moisés. Tá? Isso a gente não tem na Bíblia, no livro normal. Entretanto, Satanás apareceu e falou: espera aí, o corpo de Moisés é meu. Por quê? Moisés matou um egípcio no Egito tentando salvar um judeu, não foi verdade? Isso? Matou. E ele disse assim, que todo assassino me pertence. Então, por direito, o corpo de Moisés era de Satanás. Satanás queria descer do Monte Nebo com o corpo de Moisés para que a nação de Israel o adorasse e desviasse assim a atenção de Deus. Aí o que aconteceu? O arcanjo Miguel veio e lutou, pelejou com Satanás. Mas Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás, que ainda era um anjo com muita autoridade e poder. Disse: o Senhor te repreenda. Tá? Mas a gente não sabe até hoje onde está o corpo de Moisés. Ele vai reaparecer como uma testemunha em Apocalipse, a gente ainda vai ver. Então, lembre-se dessa passagem toda vez que disserem para você: repreenda Satanás. Nunca tem um confronto direto com Satanás. Ele é poderoso. Você pode orar: Senhor, livra-me do mal, livra-me dessa situação. Mas não tenha um confronto direto com ele. Os falsos mestres proferem juízo infamatório. Eles falam mal das pessoas, da reputação das pessoas. No versículo 10, há uma inversão de valores, um discurso de que são superiores aos outros, são brutos e sem razão, difamam, se corrompem, são animais irracionais, produzem uma religião para homens, talvez de acordo com as necessidades de cada um, sem discernimento espiritual. Aqui nós temos Isaías 5, versículo 20, que fala: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso é inversão de valores, a própria palavra está dizendo. No versículo 11 nós temos 3 exemplos de falsos profetas. O primeiro deles, Caim.
Esse foi o que começou a linha, né, dos falsos profetas. Criou a religião das obras. Abel seguiu os preceitos de Deus. Já ele seguiu do seu jeito, né, de acordo com as suas obras e a sua vontade. Não se quebrantou. Caim era do maligno. Depois veio Balaão. Balaão vendeu a consciência, vendeu o seu ministério por dinheiro. Ele foi um profeta mercenário. Baloque o alugou por dinheiro para falar mal dos israelitas, para amaldiçoar Israel. Balaão deu um conselho para Baloque, falou assim: pega as mulheres mais bonitas que você tiver aí e manda para Israel, para se casarem com os israelitas e assim provocar ali uma confusão, uma destruição do povo de Israel. O próprio Deus iria fazer isso, porque eles estariam se misturando. E com isso, com essa mistura provocada por Balaão, mais de 25 mil homens foram mortos pelas suas próprias ações, por uma praga. E o exemplo de Coré. Os levitas ali na época queriam ser sacerdotes, mas isso estava restrito à tribo de Arão, né, à família de Arão, os filhos de Arão. Isso provocou uma revolta, né, uma rebelião de Coré. Não aceitou uma autoridade constituída por Deus, a autoridade de Moisés. Foi opositor deliberado. E o que aconteceu? A terra se abriu e Coré e toda a sua família e todo o pessoal que estava com ele em rebelião foram sugados vivos pela terra. Coré queria poder, Coré queria prestígio. Nos versículos 12 a 13 começam várias frases pejorativas. A primeira delas é rochas submersas. Alguém já viu na praia que tem pedra? Se a maré enche, você não vê a pedra. Então o que acontece? Se é uma região um pouco mais profunda, ou se vem navios nessa região, provoca naufrágio, né? É perigoso, você pode bater a cabeça, né? E naufrágio é a doutrina deles. A doutrina deles poderia naufragar. Festas de fraternidade, ou ágape, festas de amor. A gente faz festas de amor, volta e meia. E aí, nessas situações, os falsos profetas se infiltravam na igreja. Depois das festas de amor, se iniciou a ceia do Senhor, que é feita pelo menos uma vez por semana, né? Os falsos profetas banqueteavam-se sem recato. Aí já também tem uma conotação sexual. Pastores que a si mesmos se apacentam, não se interessam pelas ovelhas, pelos cristãos, pelos irmãos, se interessam pela lã das ovelhas, pelo dinheiro das ovelhas, né? Destroem as ovelhas, são lobos em pele de cordeiro. Nuvens sem água, impelidas pelo vento. O que é nuvem sem água? Vamos supor aqui, está uma seca danada, né? Você vê nuvem lá vindo do horizonte, então, opa, vai chover, vai ser bom, mas a nuvem vai e passa, provoca frustração, né? Você acha que vai chover e não chove. Então, promessas que não são entregues, prometem mundos e fundos e não entregam. Promete o que não consegue cumprir, né? Como uma nuvem que vai embora. Todo falso mestre, né, traz uma mensagem, entre aspas, boa, né, que abre os seus olhos, né, enche os seus olhos, mas que na verdade não é isso que vai acontecer. Ele quer o teu dinheiro. Árvores sem frutos e sem raízes, desarraigadas, mortas. Essa árvore é diferente da árvore do justo, que está junto às águas, né, que em todo mês produz seu fruto, com suas folhas promove curas. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Os falsos profetas, eles espumejam sujeiras, trazem perigo. Se jogar lixo no mar ou em alguma situação que haja ondas, esse lixo vai voltar, né? Esse lixo vai voltar. Se houver petróleo, por exemplo, derramado no mar, vai aparecer na praia, pelas ondas. Então, essas sujidades. Isaías 57, 20 nos fala sobre isso. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Também fala que são estrelas errantes ou cadentes,
que vão em direção da negridão das trevas para sempre. Elas são breves, passageiras. Os falsos profetas vão em direção ao abismo, à perdição eterna, né? A estrela cadente, por exemplo, é breve, passa rapidinho. Na parte quarta, nos versículos 14 a 19, vamos ler os versículos 14 a 19, vocês podem acompanhar. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Bastante ímpio, né? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então aqui a gente vê os falsos profetas sendo conhecidos verdadeiramente como eles são, mau caráter, né? E sofrerão penalidades. Os versículos 14 a 16. Há um outro livro apócrifo que se chama Apocalipse de Enoque. Nele há uma profecia a respeito do dia do juízo. Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades, e completa com o versículo 15, que a gente acabou de ler. Então ele se baseou nesse livro de Enoque para escrever isso aí. Enoque profetizou a ruína dos falsos profetas. Pedro também profetiza. 2 Pedro 3,3 fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Gênesis 5:24 fala a respeito de Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi o sétimo depois de Adão, descende de Sete. Andou com Deus e Deus o tomou para si. O trasladou, ele não conheceu a morte. Os falsos profetas andam segundo as suas paixões, seus desejos, são murmuradores, descontentes, arrogantes, aduladores ou bajuladores, interesseiros, visam somente os seus próprios interesses. Querem tomar o que você tem. O objetivo deles é lucro. Será que isso existe hoje? Versículo 17. A palavra porém contrasta os falsos profetas com os verdadeiros. A gente precisa se lembrar da palavra e se voltar para a palavra de Deus, para a doutrina dos apóstolos, né? Porque é verdadeiro. No versículo 18 diz que estamos vivendo os últimos tempos. Alguém ainda duvida que nós estamos nos últimos tempos, que os falsos profetas estão por aí? No versículo 19, divisões sensuais. Então, a mesma história, os falsos mestres se interessam por sexo e pelo seu dinheiro. Alguém já viu na televisão ultimamente alguma coisa semelhante? Estão preocupados apenas com eles mesmos, fazem comércio com os crentes. Aí a gente vai para a parte 5, que abrange os versículos 20 a 23. Nós vamos ler. Vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui a gente vê que a igreja se cuida, precisa se cuidar e precisa se compadecer das pessoas. Nos versículos 20 a 21, a gente precisa se edificar com a fé santíssima, com a fé pura, como no versículo 3, lutar pela fé, né? Essa fé é o conteúdo da verdade, que é o próprio Senhor. Precisamos ser santificados, guardados no amor de Deus e no Evangelho. Então, como fazer para sermos guardados? Ele dá a receita. Pela fé, edificando-nos na fé santíssima, na fé pura, orando no Espírito Santo e esperando pela misericórdia de Jesus Cristo. É isso que a gente precisa fazer. Versículos 22 e 23.
Precisamos ter compromisso com a evangelização, que é um ato de misericórdia, um ato de urgência. A palavra, ela precisa ser guardada em nós, mas também precisa ser liberada, não pode ser restrita à nossa pessoa, ficar em nós sem utilidade, né? Precisamos nos compadecer, ter compaixão de alguns que estão na dúvida. Então, nem todos sabem ou têm ciência que libertinagem é pecado. Às vezes pecam sem saber até que estão pecando. Então, a gente precisa salvar essas pessoas do fogo eterno. Que se elas não forem salvas, o destino delas é o fogo eterno. Entretanto, cuidado para não se queimar. Quando você for salvar essas pessoas, cuidado para não se enredar com essas pessoas e com os seus pecados, tá? Ser iludido, né? Sofrer influências negativas. A gente precisa ser compassivo, sim, porque nós mesmos podemos cair, né? E alguém, muitas vezes, precisa nos ajudar a levantar. Mas tenha cautela, tenha temor, cuidado. Precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, de toda a armadura de Cristo, para não sermos enredados no pecado. E há também que se detestar até a roupa que se contaminou, a conotação sexual também, com outra pessoa, a carne. Devemos gostar das pessoas, mas detestar o que elas fizeram de errado. A parte 6, a última parte, abrange os versículos 24 e 25. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então aqui a gente vê alguns cuidados, algumas precauções que a igreja precisa ter e que a igreja pode confiar que o Senhor vai cuidar dela, de nós. Então, um conselho que um pastor famoso aqui deu é o seguinte: nunca aconselhe ou se compadeça sozinho de alguém, principalmente se for do sexo oposto. Pode gerar confusão, você pode se envolver com essa pessoa e pode dar problema. Comprometa-se com Jesus Cristo. Ele é poderoso para nos livrar dos tropeços. Em todo caso, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade em seguir o que o Senhor manda. O pecado ainda está em nós. As tentações são grandes. Fujam das tentações. Na nossa salvação, a justificação nos protege, nos salva do pecado, a justificação. A santificação nos livra do poder do pecado. Mas ainda nesses dois estágios, justificação e santificação, ainda estamos sujeitos a tropeços. No final, quando a gente tiver a nossa salvação completa, nós temos a glorificação. Essa nos salva da presença do pecado. Aí não vai mais haver tropeço. Mas enquanto estamos na caminhada, estamos sujeitos a tropeços e precisamos da ajuda uns dos outros, da ajuda do Senhor, né? De orar no Espírito Santo, né? De nos guardar no Senhor, no amor do Senhor, de sermos fiéis à palavra, praticarmos a palavra. Então que o Senhor possa realmente nos livrar desses falsos profetas, né? Livrar dessas falsas doutrinas, que o Senhor possa nos levar a ter comunhão com o Senhor, com os irmãos, baseado na verdadeira doutrina, baseado na palavra, para que a gente possa seguir imunes a todas essas tentações que temos todos os dias à nossa frente.